Bom, galera, agora a gente vai dar continuidade aqui nos nossos testes do nosso repositório do user. Mas antes, eu só vou alterar aqui o nome, que vai ser para implementação, uma forma abreviada. Bom, aqui eu vou fazer o teste, faltou validar a senha, né, o password. Lembrando que o password, por mais que ele esteja aqui aberto, mas lá no nosso use case, ele criptografa, né? Então aqui a gente só está garantindo o mapeamento da informação, não o conteúdo interno. É só para a gente garantir que, se em algum momento esse cara aqui deixar de existir, o nosso repositório vai conseguir pegar essa falha, tá? Bom, o próximo teste que nós vamos fazer aqui vai ser o teste de update. Então vamos lá. Func teste user repository update showed update user. Bom, aí aqui nós temos o nosso SUT. Nós vamos colocar aqui o nosso required.no error. Nós vamos chamar o nosso save sut.repository save. Nós vamos passar o nosso sut user. Então aqui para o nosso update nós precisamos do nosso usuário existente. Agora nós vamos montar a nossa expectativa. A nossa expectativa vai ser um struct. Esse struct nós vamos receber o name, que vai ser um string, o e-mail, um string, e o password, que também vai ser um string. Então aqui o nosso name vai ser Daniel editado. O nosso e-mail vai ser Daniel.editado. E a nossa senha aqui vai ser @Daniel 1234. Perfeito. Agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos sut.user.name vai ser igual ao nosso expected name. E nós vamos fazer isso, expected e-mail, e nós vamos fazer isso para o password. Agora vai ser required.no error t.error. Mas antes, aqui, o que nós vamos fazer? No error, t, nós vamos chamar aqui o nosso sut.repository.update, passando o nosso user, tá? Então aqui a gente adicionou a expectativa, nós estamos alterando as propriedades aqui do nosso usuário, que vem lá do nosso SUT, e nós estamos editando, tá? Então a gente espera que nessa nossa edição não venha nenhum erro. Agora nós vamos chamar o getUser sut.repository.getById sut_user_id. Então aqui nós esperamos que não tenha o erro.
no new, no nosso get user. Agora vamos fazer o nosso assert. Então nós vamos verificar se a minha expectativa ponto name vai ser igual ao meu get user ponto name. E eu vou fazer isso para todo mundo aqui, pro e-mail, e-mail e o nosso password. Então, beleza. Então, vamos rodar esse teste. Vamos ver se ele realmente está passando. Beleza, passou. Então, o que nós fizemos aqui foi editar o nosso... Criar uma expectativa. Junto com essa expectativa, a gente já altera, né, os dados que a gente está recebendo ali do nosso usuário aqui. E aqui a gente está garantindo alguns recordes do nosso teste. E aqui a gente está garantindo que os dados realmente foram editados, tá? Bom, vamos para o próximo teste. Agora a gente vai criar um simulado de falha no nosso teste. Repository update. Tá. Update should return error when user not found. Então, o que que nós vamos garantir aqui? Nós vamos garantir que o nosso repositório ele vai retornar um erro quando o meu usuário ele não existir. No sut.user.id. Aqui nós vamos adicionar um ID qualquer. Esse ID precisa ser diferente do que vem aqui do usuário, tá? Então ele precisa ser diferente desse usuário. Bom, agora aqui nós vamos chamar sut.repository.update. Nós vamos chamar aqui o nosso user aqui. Mas antes, só para ficar justo aqui, nós vamos chamar o nosso require no error, nosso sut ponto repository ponto save o nosso sut user. Então vamos criar um usuário na nossa base. Depois a gente vai adicionar aqui um novo. Nós vamos alterar o ID desse usuário e tentar editar ele pelo ID. Então nós temos que receber um erro. Então tem que existir o erro. E o nosso error, ele precisa ser domain.error user not found, tá? Porque quando a gente olha para o nosso update, ele vai retornar esse erro aqui, tá? Então nós estamos garantindo que o usuário não é encontrado. Vamos rodar esse teste. Beleza, passou. Então realmente ele caiu nesse caso aqui, tá? Agora vamos para o próximo teste. Should return error when user is new. Então agora nós vamos garantir um outro erro que a gente tem aqui no nosso repositório. Então vamos pegar
esse cara aqui. Nós vamos chamar o nosso SUT.repository.update. Nós vamos passar new query.error. Então, eu espero que exista um erro. Assert.error is error repo. Então, o que que nós estamos garantindo aqui agora? Nós estamos testando quando fizer o update, ele vai cair nesse caso aqui, tá? Então, vamos testar. Beleza. Eu posso novamente criar o usuário, só para a gente poder ter um usuário na base, para não... De qualquer forma, ele vai cair antes aqui, né? Então, ele sempre tem que cair aqui, independente se eu tenho usuário ou não, mas só para vocês entenderem que eu posso criar um usuário ali, ele realmente vai cair no mesmo local, tá? Agora a gente vai para o próximo teste. Teste. User repository. Agora a gente vai testar o get by ID. Should return o nosso usuário. Tá, então vamos pegar aqui. Require no error. Novamente, nós vamos chamar o nosso SUT.repository.save. Novamente, a gente vai criar o nosso usuário. Aí nós vamos chamar o getUser. SUT repository get by ID. Nós vamos chamar o nosso SUT by ID. Require. Ponto. No error. Require. Ponto. No new getUser. Agora a gente vai garantir equal. Nós vamos chamar aqui o nosso SUT e user.id. Ele precisa ser igual ao nosso getUserID. Então aqui a gente vai fazer name, e-mail, então vamos garantir essas propriedades. Vamos garantir também a senha. Lembrando que aqui é só garantir a integridade do contrato, não o valor interno. Show return user. Beleza. Então aqui passou, ele realmente retornou o nosso usuário. Agora a gente vai fazer mais um teste aqui. Teste user repository get by ID show returning new when user not found. Então aqui nós vamos chamar nosso getUser sut.repository.get by ID. Aqui nós podemos chamar um ID qualquer, então vai ser um not found. Novamente, vamos criar aqui o usuário. Então aqui nós esperamos que
Deixa eu só ver como que tá o nosso get by ID aqui. Aqui, esse nosso get by ID, ele tem que retornar o nosso erro aqui, né? Que o usuário, ele não existe. Então, o nosso usuário aqui, ele não pode existir. E o nosso erro vai ser do tipo domain.err user not found. Tá? Então, nós estamos buscando um usuário que não existe na base, tá? Nós estamos criando um usuário aqui com essas propriedades e nós vamos buscar o usuário com este ID. Então, precisa existir o erro, né? Esse erro aqui precisa ser lançado, o usuário tem que ser nulo e o nosso erro precisa ser o erro do tipo user não existe. Vamos ver se esse teste vai passar. O teste passou. Aqui foi um alerta do nosso próprio RM, tá? Então aqui ele está falando que não encontrou nenhuma linha, porém o nosso teste aqui passou com sucesso. Vamos fechar aqui então os nossos casos de teste com mais um teste, user repository, o nosso count should return correct value. Make a search. Bom, o que que nós vamos fazer? Count should return correct value. Beleza. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar alguns usuários. Então, eu vou criar aqui o usuário 1. Ele vai ser uma cópia do nosso user. O user 1 ponto id, ele vai ser igual o meu user 01. User 1 ponto name vai ser igual user 01. O user ponto email vai ser igual a user 01 arroba gmail.com. Nós vamos criar aqui o usuário 2. O que nós vamos fazer agora? Ponto no error sut ponto repositor save user 1. E agora nós vamos fazer para o user 2. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando dois usuários na nossa base, diferentes, tá? E agora nós vamos fazer aqui o count. Vamos só garantir esse método que não vai ser super usado dentro do nosso software, mas a gente usa ele para criar um suporte dentro das nossas lógicas, para a gente garantir que a gente está registrando, que as informações estão sendo repassadas para dentro do repositório. Então, nós também fazemos o teste dele, tá? sut.repositor.count. Então, nós require ponto no error. E aqui o nosso assert ponto equal
esse aqui. Então, nós esperamos um 2, né? Quantidade 2 aqui, como a gente salvou 2 usuários. Test user repository count should return correct value. Beleza, então vamos rodar esse teste. Beleza, passou. Se eu colocar aqui um número 3, o nosso teste tem que falhar, óbvio. Se eu adicionar mais um usuário aqui, agora vai ser o usuário 2. Perdão, vai ser o usuário 3. E eu rodar esse teste, ele também vai falhar, porque ele fala que a expectativa era 2, o valor atual é 3. Então, aqui nós vamos colocar um 3. Vamos rodar o nosso teste. Passou. Bom, acho que a gente cobriu todos os casos aqui do nosso repositório. Alteramos ali o nome. Bom, galera, essa aula é isso daí. A gente implementou os testes agora na nossa implementação concreta do nosso repositório, embora a gente esteja usando aqui o SQLite em memória. Futuramente a gente vai evoluir e a gente vai utilizar isso dentro de um container com o Postgres ou MySQL, e aí a gente vai fazer um teste um pouco mais de integração. Por enquanto a gente está garantindo que todas as nossas unidades aqui elas estão funcionais. Beleza, galera? Esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo e valeu!